Projeto de lei da Câmara, número 69/2015, não terminativo. Cria cargos efetivos, cargo em comissão e funções comissionadas no quadro pessoal do Tribunal Superior Eleitoral e da outras providências. Autoria, Tribunal Superior Eleitoral. Relatoria, senador José Maranhão. Relatório favorável ao projeto. Concedo a palavra ao senador José Maranhão para proferir o seu relatório. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania sobre o projeto de lei da Câmara número 69 de 2015, número 7.889 de 2014, na Casa de Origem do Tribunal Superior Eleitoral, que cria cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas no quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral e da outras providências. Relatório. O projeto de lei da Câmara, PLC número 69 de 2015, 7.889 de 2014, na origem, de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, dispõe sobre a criação dos cargos efetivos, de cargos em comissão e de funções comissionadas destinadas ao quadro de pessoal da referida Corte e da outras providências. Nesse sentido, o artigo 1º da proposição preceitua que ficam criados no quadro de pessoal do TSE os cargos de provimento efetivo, os cargos em comissão e as funções comissionadas, constante do anexo conforme especificação a seguir. 118 cargos efetivos, a saber, 110 de analista judiciário e 8 de técnico judiciário. 44 cargos em comissão, a saber, 18 CJ-3 e 7 CJ-2 e 19 CJ-1. 383 funções comissionadas, a saber, 64 FC6, 12 FC5, 92 FC4, 89 FC3 e 61 FC2 e 64 FC1. Por seu turno, o artigo 2º estipula que o Tribunal Superior Eleitoral adotará as providências necessárias à aplicação da lei que quer aprovar, e o artigo 3º estabelece que as despesas decorrentes de sua execução correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal Superior Eleitoral no Orçamento Geral da União. O artigo 4º consigna que a eficácia da presente proposição e seus efeitos financeiros ficam condicionados aos limites orçamentários autorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e em anexo próprio da Lei de Orçamentária Anual, nos termos do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. O parágrafo 1º do artigo 169 da Lei Maior dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidade da administração direta ou indireta, inclusive funções instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e os acréscimos delas decorrentes. E 2. Se houver autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Por fim, o artigo 5º institui que a lei que se almeja adotar
entrará em vigor a partir de sua publicação. Em resumo, a justificação da iniciativa assinada por Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, registra que a proposição está embasada no artigo 96, inciso 2b da Constituição Federal, que autoriza os tribunais superiores a propor a criação de cargos e de seus serviços auxiliares. Pondera sobre a necessidade de compatibilizar as responsabilidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal com as atribuições e o grau de complexidade das atividades desempenhadas pelos seus servidores e arrola algumas variáveis por entender que interferem diretamente na eficácia dos serviços prestados e que foram consideradas na análise da proposta ora relatada, a saber, aumento do eleitorado brasileiro, elevação no quantitativo de candidaturas nas eleições, implantação do sistema de biometria, coordenação e planejamento de eleições pelo TSE, evolução do montante de recursos utilizados nas eleições e da correspondente prestação de contas. Assim, nos termos da justificação, as variáveis arroladas requerem a constante nomeação de servidores públicos qualificados e em quantidade suficiente para atendimento das crescentes demandas. Ressalta que as novas rotinas de trabalho exigem servidores qualificados. A justificação também menciona que a última lei que tratou do incremento de cargos e funções do TSE foi a Lei 11.202 de 2005, implementada em 2006, quando o Tribunal passou a contar com 779 servidores, entre técnicos e analistas judiciários, e que, após 8 anos, a estrutura de pessoal permanece a mesma, sendo que as atribuições aumentaram substancialmente. A proposição foi aprovada em alterações na Câmara dos Deputados e ora vem a esta Casa para apreciação. 2. Análise. Caso esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do artigo 101, inciso 1 e 2, letra F do Regimento Interno, venha a opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade da proposição em pauta, bem como sobre o seu mérito. Passamos a analisar a matéria. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 48, inciso 10, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre a criação de cargos e funções públicas. Ademais, o artigo 96, inciso 2b, reserva privativamente aos tribunais judiciários a iniciativa para propor ao Poder Legislativo, respectivo, a criação de cargos e dos serviços auxiliares. Outrosim, conforme relatado acima, a eficácia da presente proposição e seus efeitos financeiros ficam condicionados aos limites orçamentários autorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e em anexo próprio da Lei Orçamentária Anual, nos termos do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Em face do disposto, em face dos dispositivos constitucionais acima referidos, o nosso entendimento é de que o PLC em tela está em acordo com a Constituição Federal. No mesmo sentido,
não enxergamos óbices que impeçam a livre tramitação da iniciativa no que diz respeito à juridicidade e à regimentalidade. Cabe, a propósito, também consignar que, conforme a documentação anexada à proposição, a iniciativa atende aos requisitos da legislação orçamentária e fiscal. Cumpre, de outro lado, relevar que a presente proposição foi submetida ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que a chancelou nos termos do processo 00042-97.2014.2.00.0000, conforme previsto no artigo 92, inciso 4, da Lei 13.080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015. Quanto ao mérito, devemos registrar que o projeto de lei sobre análise destina-se a solucionar o déficit quantitativo do quadro de pessoal do TSE, que se deve à contínua elevação de sua carga de trabalho. Ressalte-se ainda que, conforme informações prestadas, o TSE apresenta a menor relação entre os servidores investidos em funções ou cargos comissionados dentro dos tribunais superiores. Devemos, ademais, consignar a relevância de termos a nossa justiça eleitoral devidamente composta pelos recursos humanos necessários ao bom desempenho de sua importante missão, que garante o funcionamento das nossas instituições democráticas. Enfim, à luz das informações e considerações que envolvem a matéria, o nosso entendimento é no sentido de que a presente proposição deve ser acolhida por esta Casa. 3. Voto. Em face do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei da Câmara, PLS número 69, de 2015, e quanto ao mérito, pela sua aprovação. É o parecer. Em discussão Para a matéria, discussão, senhor presidente. senador Raimundo Lira. Eu quero elogiar o relatório do senador José Maranhão, porque todos nós sabemos que há vários anos o TSE vem solicitando aqui da Casa, do Senado Federal e do Congresso Nacional, funcionários comissionados, um quadro de funcionários que possam atender às suas demandas, que vem só crescendo ao longo dos anos. Eu considero esse projeto oportuno e o relatório está muito bom e, com certeza, todos os senhores senadores vão aprová-lo. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, o relatório favorável ao projeto. Os senhores senadores e senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário e devolvo a presidência ao senador José.